Se por padrão o que você deseja saber é se existe uma receita de bolo do tipo do 0 aos 3 anos faça isso, dos 4 aos 6 anos faça aquilo, a Bíblia não tem um padrão específico para a correção dos filhos. Mas, obviamente, a Bíblia tem princípios que devem ser aplicados pelos pais às diversas faixas etárias dos seus filhos. E esses princípios são encontrados na relação de Deus conosco. Na verdade, a relação entre pais e filhos é um reflexo da relação de Deus conosco. Vez após outra, quando a Bíblia fala de pais corrigindo seus filhos, a razão de estímulo que ela oferece é porque Deus corrige aos filhos a quem Ele ama. Quando a Bíblia faz isso, ela estabelece uma relação ou uma identificação entre a nossa relação com os nossos filhos e a relação de Deus conosco. E como é que Deus nos corrige? Em primeiro lugar, Deus nos corrige sempre ensinando-nos as razões pelas quais nós somos corrigidos. Deus nunca nos corrige sem dizer as razões pelas quais nós somos corrigidos. Aliás, se somos corrigidos por Deus, somos corrigidos por termos descumprido um mandamento que antes conhecíamos, porque fomos instruídos claramente sobre aquilo que deveríamos fazer. Isso significa que a correção deve sempre ser acompanhada da instrução. Na verdade, ela deve ser sempre precedida pela instrução a respeito de um mandamento particular. Todas as vezes em que Deus nos corrige, Ele está, de alguma forma, nos punindo pelo nosso pecado. Então, a correção dos pais deve deixar muito claro aos seus filhos que o pecado, a desobediência é um erro e que todo erro traz consequências dolorosas para a nossa vida neste mundo. É neste sentido que a Escritura estimula o uso da correção física no que diz respeito às crianças. A Bíblia fala claramente da vara como um instrumento através do qual o pai, a mãe, demonstra ao filho que a desobediência traz dores que, se não forem demonstradas agora de uma maneira séria, poderão causar um mal-estar aos seus filhos no futuro. Por outro lado, Deus sempre nos corrige graciosamente. Deus sempre está disposto a manifestar sua misericórdia quando nos corrige, demonstrando o seu amor por nós, nos recebendo quando nós verdadeiramente nos arrependemos do nosso pecado. Então, eu creio que aqui nós temos um padrão, ou pelo menos princípios específicos que devem nortear a maneira como nós corrigimos os nossos filhos. Devemos fazer com que a correção seja precedida pela instrução, devemos demonstrar na correção as dores causadas pelo pecado e, por outro lado, devemos estar sempre dispostos a receber os nossos filhos com graça e misericórdia, tratá-los dessa maneira quando eles verdadeiramente se arrependem dos nossos ou dos seus pecados.